2, versículo 13, até o capítulo 3, versículo 1. Um instante aqui, para a gente começar. Tá bom, nós vamos começar. Então, hoje nós vamos, quem está com a Bíblia em mãos, a gente sempre pede para vocês pegarem a Bíblia, porque ajuda bastante na leitura. Está entrando aqui mais uma pessoa. Boa noite, vamos entrando. Nós estamos começando agora, nós vamos trabalhar hoje capítulo 2, versículos de 13, aí vamos até hoje o 3, versículo 6, tá? Uma coisa importante, quando a gente vai estudar o Evangelho de Marcos, como eu falei para vocês na aula passada, é perceber esse bloco que nós estamos estudando. O bloco nosso vai do capítulo 2, versículo 1, até o 3, versículo 6. Que bloco é esse? Daqui a pouco eu vou passar o PowerPoint, vocês vão entender melhor. Do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 6, Jesus ele enfrenta o judaísmo. Então é isso que o Marcos está trabalhando, por isso que é um bloco, tá? Então do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 6, Jesus enfrenta o judaísmo. Grave uma coisa que eu vou dizer hoje que vai ajudar vocês muito a entender o Evangelho de Marcos. O Marcos apresenta Jesus como sendo o novo. Jesus é o novo. O judaísmo é o velho. Então, quando o Marcos fala assim, remendos novos em roupa velha, quer dizer, a boa notícia de Jesus é o novo, é a estrutura nova. O judaísmo é a estrutura velha. Não esqueça que o Marcos está escrevendo para gentios no final do século I. Então, ele está mostrando... nós estamos aí com o convidado hoje, José Juliano. Seja bem-vindo. Estamos começando agora, tá, José Juliano? Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o 3, versículo 6. Então, quando a gente vai estudar o Evangelho de Marcos, nós temos que ter essa clareza desse bloco, tá? Então, hoje, nós vamos dar continuidade. Esse bloco nós começamos na aula passada, não sei se vocês recordam, Jesus, ele cura um paralítico, descer o paralítico pela casa, né? Pela casa, Jesus faz a cura desse paralítico. E aí Jesus começa, então, a enfrentar o judaísmo através dos fariseus e escribas, Jesus pergunta, é mais fácil perdoar os pecados ou falar para esse homem, pega a tua maca e ande? E aí nós percebemos, então, que Jesus, ele já começa a enfrentar, porque quem podia perdoar os pecados era apenas Deus. Então, o primeiro conflito de Jesus com o judaísmo oficial. Esse bloco do capítulo, eu vou sempre frisar para vocês não esquecerem, esse bloco do capítulo 2, versículo 1 até o 3, versículo 6, Jesus enfrenta o judaísmo 5 vezes. Ele vai enfrentar o judaísmo 5 vezes através das suas autoridades legais, que são os fariseus, os escribas, principalmente, tá bom? Então, na aula passada, nós vimos Jesus, ao curar o paralítico, enfrentar o judaísmo oficial pela primeira vez. Hoje nós vamos ver Jesus enfrentar o judaísmo mais 4 vezes. A aula de hoje é essa. Então, Jesus enfrentando esse judaísmo mais 4 vezes. Como? Daqui a pouco eu vou passar o PowerPoint, vocês vão ficar mais claro para vocês. A primeira vai ser através de Jesus comendo com os publicanos. Quem eram os publicanos? O Império Romano, ele dominava toda a Terra Santa, tá? Desde o ano 63 a.C., com Pompeu, né? Então, o Império Romano é que politicamente dominava aquela região. E como ele fazia isso? Principalmente através de cobrança de impostos. Ele cobrava impostos. O Império Romano cobrava os impostos diretamente? Claro que não. Ele terceirizava esse serviço. Ele passava para judeus ou quem quisesse pegar esse serviço e cobrar os impostos e passar esses impostos para o Império Romano. A Galileia, vocês lembram a última aula, eu falei, a Galileia era uma região privilegiada. Por que privilegiada? Porque tinha aquela via mares, que ligava Damasco, na Síria, até o Egito. Essa estrada passava pela Galileia. Então, todas as mercadorias que vinham pela Síria passavam pela Galileia. E todas as mercadorias que vinham pelo Egito passavam pela Galileia para chegar a Damasco. E havia cobrança de impostos sobre essa mercadoria. Nós chamamos hoje de alfândega. Então, a Galileia representava a alfândega do norte. E ali, vocês vão ver daqui a pouquinho,
existe um cobrador de impostos que nós conhecemos aí como Levi. Daqui a pouco vamos falar desse Levi, tá? Que Jesus vai convidar. Os judeus odiavam esses cobradores de impostos, principalmente se eles fossem judeus, porque estava favorecendo a exploração dos romanos sobre os judeus. Então, os judeus não viam com bons olhos judeus que se colocavam à disposição do Império Romano para cobrar esses impostos. Eles eram chamados pelos judeus de pecadores públicos. Olha o nome, ó, pecadores públicos, que são aí então os publicanos, os publicanos. Então, quando aparecer a palavra publicanos na Bíblia, são pecadores públicos, pessoas que estão servindo ao Império Romano para explorar os judeus. Além disso, cobrar impostos, servir ao Império Romano, significa a mesma coisa que idolatria. Por que idolatria? Porque Roma é uma deusa. Pagar impostos para essa deusa, Roma, significa uma idolatria. Então, servir a essa deusa é uma idolatria. Então, esses publicanos eram considerados pecadores públicos, tá? O Levi vai ser um deles. Jesus, então, eu já falei a primeira vez que Jesus ele se coloca contra os fariseus. A primeira vez que Jesus se coloca contra os fariseus vai ser justamente lá no paralítico. Já falei para vocês. Hoje vamos ver mais 4 vezes. Uma das vezes vai ser Jesus comendo, jantando com esses. Aqui não fala nem na questão da janta, mas estando à mesa com esses publicanos. Então Jesus vai ser questionado: como é que você pode comer com esses pecadores? Lembrando que o judaísmo é uma religião do puro do impuro. Seguir a lei judaica se torna você puro. Não seguir a lei judaica torna você impuro. Nós vimos nas aulas passadas que Jesus, ao tocar no leproso, se tornou impuro. Ele tem, inclusive, que ficar fora da cidade. Ao comer com os pecadores, com esses publicanos, na visão do judaísmo, Jesus estava se tornando impuro pela segunda vez. Estava se tornando impuro pela segunda vez, tá? Então, vai ser o segundo questionamento dos fariseus em relação a Jesus. Justamente comer com esses pecadores. Vamos ver depois a solução. Só estou adiantando para vocês os 5 episódios que Jesus enfrenta o judaísmo. Porque esse bloco, repetindo, esse bloco do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, o Marcos coloca Jesus batendo de frente com o judaísmo oficial. Jesus, o novo, o judaísmo oficial, o velho. Vai gravando isso aí, tá bom? A terceira vez que Jesus vai bater de frente com o judaísmo nesse bloco vai ser quando ele é questionado por que os discípulos não fazem jejum. Tá? Vai ser a terceira vez. Daqui a pouco vamos ver a resposta de Jesus a isso. A quarta vez que Jesus vai bater de frente com o judaísmo é o fato dos seus discípulos terem comido espigas de trigo, né? Aqui no sábado. Então Jesus é questionado por que os discípulos deles comeram essas espigas no sábado. A quarta vez que Jesus vai bater de frente com esse judaísmo oficial. E a quinta vez que Jesus vai bater de frente com esse judaísmo oficial vai ser, então, Jesus curando um homem com a mão ressequida, atrofiada, no sábado. Então, vai ser a quinta vez. Então, aí termina o bloco. Então, o Marcos está nos apresentando, nunca esquecer, nós devemos ler o Evangelho a partir de quem escreve. O Marcos está apresentando um bloco onde Jesus, por 5 vezes, bate de frente com o judaísmo oficial. Jesus é o novo, o judaísmo oficial é o velho. Jesus traz estruturas novas, o judaísmo oficial mantém as estruturas de injustiças antigas. É isso que o Marcos está dizendo. E ao apresentar esse bloco, que vai do capítulo 2, versículo 1 até o 3, versículo 6, nós vamos perceber uma coisa interessante, aquela grande questão do evangelho que nós estamos repetindo desde o primeiro dia de aula. O Marcos está apresentando quem é Jesus para nós. Nesses 5 pontos, ao apresentar esse embate entre Jesus e o judaísmo, nós estamos, então, percebendo, nas entrelinhas, o Marcos apresentando o Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o novo. É o novo que exige mudanças dos seus seguidores. Então, lembra aquela segunda pergunta, como ser discípulo de Jesus em um período de perseguição? Mudando de vida, mudando de comportamento. Então, para seguir Jesus, que é o novo, nós temos que nos tornar novos.
Se a gente quer seguir Jesus com estruturas velhas, é colocar remendo novo em calça velha. Não vai funcionar. Então, o Marcos vai dizer para nós, não apenas quem é Jesus, mas que nós temos que ter posturas diferentes em relação a esse Jesus. Temos que ter comportamentos novos. Não adianta dizer que eu sigo Jesus, mantendo as mesmas estruturas que eu venho mantendo. Estruturas injustas que afastam as pessoas de Jesus. É isso que nós vamos ver hoje. Então, eu peço a vocês, quem tem a Bíblia, quem está nos acompanhando com a Bíblia na mão, nós vamos começar aqui com o chamado de Levi, que está no capítulo 2, versículo 13. Eu vou agora, então, partilhar para vocês o PowerPoint, vou ler o texto, e aí eu vou exatamente aqui na Bíblia para a gente ir analisando o que o Marcos está dizendo para nós. Eu vou aumentar para vocês, como eu faço sempre. Então, hoje nós vamos basicamente nesse ponto aí. Eu vou aumentar aqui um pouco, para que vocês possam ter acesso a essas informações também, tá? Eu vou aqui depois abaixando, que vocês vão vendo aqui. Uma coisa importante, a pergunta é, o Levi é o Mateus? O Mateus, discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus? Possivelmente sim, porque o Evangelho de Marcos trabalha ele com o nome de Levi, mas os outros evangelhos já chamam ele de Mateus. Então, o Levi é possivelmente o mesmo Mateus, apóstolo. Possivelmente. Não tem como a gente cravar 100% certeza, mas é possível que esse Levi, cobrador de impostos, seja o mesmo Mateus, apóstolo de Jesus. Apóstolo de Jesus. Vou ter que parar aqui porque alguém está chamando aí. Sirlei. Então, é possível que o Mateus e o Levi sejam a mesma pessoa. Eu estou colocando em como possibilidade. A gente, em relação a isso, não temos 100% de certeza, não. Mas como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João não fala de Levi e fala de Mateus, é possível que esse cobrador de impostos, chamado Levi, seja o mesmo Mateus. Aí vocês vão perguntar, esse Mateus é o mesmo Mateus evangelista? É aquela discussão que nós fizemos na primeira aula. Possivelmente não. Possivelmente o Mateus evangelista seja uma pessoa e o Mateus apóstolo seja outra pessoa, tá? Então, são possibilidades que a gente ainda não tem respostas definitivas, mas é possível. Então, vamos lá. É possível que o Levi seja o Mateus, apóstolo, mas o apóstolo Mateus possivelmente não seja o mesmo evangelista, sejam pessoas diferentes, só para vocês terem essa noção. Então, vamos começar aqui a partilhar. Eu vou ler por bloco aqui para vocês verem. Antes de entrar nos blocos, vamos aqui na primeira introdução. Estamos, então, dentro de uma estrutura maior, que vai do capítulo 2, versículo 1, até 3, versículo 6. O que fala essa estrutura? Fala do conflito do evangelho, da boa notícia de Jesus com o judaísmo oficial. Esse, vamos dizer, é o objetivo do Marcos. Narrar esses conflitos de Jesus com o judaísmo oficial. Durante 5 vezes, Jesus é questionado pelo judaísmo oficial. E aqui embaixo, para facilitar para vocês, eu coloquei na cura do paralítico, 2, 1, 12, comendo com os pecadores, 2, 15 a 17, sobre a questão do jejum, 2, 18 a 22, sobre as espigas arrancadas no dia de sábado, 2, 23 a 28, e sobre a cura do homem com a mão atrofiada, que é do capítulo 3, versículo 1 a 6, tá bom? Então, isso aqui é uma estrutura. Então, vamos ver parte a parte essa estrutura. Vou começar com vocês aqui. Essa estrutura, ainda na introdução, melhor dizendo, algumas perguntas são feitas para Jesus. A pergunta, por que Jesus come com os pecadores? Quem faz isso são os fariseus. Segunda pergunta, por que os discípulos não jejuam? Também feito pelos fariseus. Por que colhe espiga no dia de sábado? Também pergunta desse judaísmo oficial. Por que cura no dia de sábado? Essa pergunta aqui, por que cura no dia de sábado, não foi nem feita pelos fariseus. Jesus vai fazer uma pergunta para eles, tá? Na verdade, 2 perguntas. É correto você curar no dia de sábado? E a segunda pergunta é certo fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Então, Jesus vai fazer essas 2 perguntas para eles. Então, vamos ver aqui agora, então, Jesus come com os pecadores. Quem está com a Bíblia na mão, vocês podem acompanhar capítulo 2, versículo 13 a 17. Eu vou lendo, porque ajuda a gente a fixar. Eu estou sempre com a Bíblia de Jerusalém, que é a melhor Bíblia na tradução, e aí vocês vão pegando aí. Então diz o seguinte, chamado de Levi, tá? Antes do chamado
de Levi, vai observar aquela questão chave. O Marcos coloca Jesus na Galileia. Jesus não está no templo. Onde que Jesus está? Ó, e tornou a sair para a beira-mar, mar da Galileia. Mar que representa dificuldades, mar que representa as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então, Jesus não nos chama no nosso conforto. Jesus não chama a gente na tranquilidade. Sempre estamos em situações complicadas. Não esquecer que o Marcos fala que a missão de Jesus começou quando João Batista estava morto, um parente seu, tá? E toda a multidão ia até ele. Enquanto o judaísmo oficial não gosta de Jesus, a multidão gosta. É um ponto interessante também. Se o judaísmo oficial não gosta de Jesus, as pessoas procuram ele, a multidão está atrás dele. Ao passar, viu Levi, possivelmente Mateus, o filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele era um cobrador de impostos. Ele ficava numa barraquinha ali no Mar da Galileia. Todos que chegavam com as suas mercadorias, peixes, transporte, tinham que passar ali. E Mateus cobrava os impostos para Roma. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Eu vou continuar aqui a leitura até o 17, depois a gente volta nessas reflexões. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, então Jesus foi até a casa do Mateus, do Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos. Então, muitos pecadores, não estavam os religiosos nesse momento, vai chegar, mas estavam as pessoas pecadores, estavam com Jesus ali na mesa. Jesus, muita vontade com eles, pois eram muitos os que o seguiam, muitos pecadores seguiam Jesus. Lembra da última aula nossa? Quem sente o cheiro de pão é quem está com fome. Essas pessoas estão com fome de Jesus, estão com fome. São pessoas sofridas, marginalizadas, excluídas, que procuram Jesus. Agora, os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele, não perguntou direto para Jesus, perguntou para os discípulos, que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus escutou eles perguntando para os apóstolos. Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aqui tem coisas bacanas demais para a gente refletir em relação ao Evangelho. Primeiro, onde nós estamos? No Mar da Galileia, não no templo. Já falei para vocês que o Marcos coloca Jesus distante da religião oficial. Jesus está no mar, na Galileia, terra de excluídos. Ali ele encontra um pecador público, um publicano, que é o Levi, como eu falei para vocês, o primeiro, possivelmente Mateus. E esses publicanos, como eu falei, vocês estão vendo aí, eram odiados pela sociedade judaica, tá? Por colaborarem com os romanos. Jesus convida para segui-lo. Prontamente ele responde. 2 pontos aqui importantes, que eu gosto sempre de trabalhar. Jesus não faz convite para os santos. Ele faz convite para todos, lógico, mas ele procura primeiro os pecadores. O convite é para todos, santos e pecadores. O problema é que a gente acha que nós somos os preferidos de Deus, que nós somos especiais, só nós, os justos, somos... Não estou falando que eu sou justo, estou dando um exemplo aqui dos judeus. Que os justos são os preferidos de Deus. Deus ama todos igualmente. Não faz acepção de pessoas, não olha rótulos. Esse é o novo. Quer seguir Jesus? Esse é o novo. Na eleição passada, eu vi muita gente falar assim, nós somos o bem. Nós somos cidadãos do bem. Deus não olha isso. Ao contrário, tá? Deus quer curar primeiro os que estão feridos. Deus é uma grande mãe que tem um filho sadio, um doente, ele procura primeiro o doente, porque o doente que está precisando de cura agora. Isso é o novo em Jesus. Se você quer seguir Jesus, está dizendo Marcos, presta atenção nisso. Aqui uma coisa que Jesus fala, que eu acho interessante, ao fazer o convite, prontamente o Levi responde. Primeiro, porque quem sente o cheiro de pão é quem tem fome. E segundo, o reino de Deus é urgente. Não dá para ficar protelando a resposta. Então, Marcos está dizendo isso para nós. Quer seguir Jesus? A resposta tem que ser urgente. Não dá para ficar esperando para amanhã. A resposta é hoje. O reino de Deus tem que acontecer hoje. Então, é hoje que você tem que assumir a sua conversão, a sua mudança. Mas eu acho bacana que Jesus vai dizer uma coisa aqui, que quem precisa de médico são os doentes.
que quem precisa de Deus são os pecadores e não justos. Agora a pergunta é, na terra, quem é justo diante de Deus? Ninguém. Todos nós somos pecadores. Então você só vai entrar como seguidor de Jesus quando você perceber isso. Quando você for humilde o suficiente para perceber que ninguém é justo. O Papa não é justo diante de Deus, o pastor não é justo diante de Deus, o padre não é justo diante de Deus, a Madre Teresa de Calcutá não é justa diante de Deus, ninguém é justo diante de Deus. Então, quem é que precisa de Jesus? Todos. Todos precisam de Deus. Deixa eu dar uma parada aqui para entrar noutra pessoa aqui. Então, todos são pecadores diante de Deus. É isso que está dizendo aqui o Marcos. Só que nem todos percebem isso. Tem gente que acha que é cidadão de bem e fala, eu sou cidadão de bem. Ninguém é cidadão de bem diante de Deus. Ninguém. Todos nós somos pecadores. Todos nós. E o pior é que quando você acha que você é justo, o seu pecado é pior. Porque é o pecado do terceiro versículo de Gênesis. Achar que é melhor que Deus. Achar que não precisa de Deus. Quando você se diz justo, quando você se diz não pecador, você comete o pecado da arrogância diante de Deus, que foi o pecado que expulsou Eva e Adão lá do paraíso. Eles achavam que eram deuses sem precisar de Deus. Então, achar que é cidadão de bem, achar que é justo, achar que é melhor que o outro, te coloca como o pior ser humano que tem. E aí você é que mais precisa do médico. Só que você não reconhece isso. O judaísmo oficial não reconhecia isso. Os fariseus achavam que eram melhores do que os pecadores, do que os publicanos. Ele come com os pecadores, olha a pergunta, olha a arrogância. E quem não é pecador diante de Deus? É isso que o Marcos está dizendo. Todos são pecadores diante de Deus. Uns reconhecem e vão comer com Jesus. Outros não. Esses fariseus são piores do que aqueles publicanos. Porque se acham justificados diante de Deus. Ninguém é justificado diante de Deus. É isso que o Marcos está nos alertando, Jesus também. Por isso que Jesus fala, eu vim para os pecadores. Para quem que eu vim? Então, para todos. Porque todos são pecadores. O convite de Jesus não é para os santos, é para todos, porque todos são pecadores. E a resposta é urgente. E Jesus chama principalmente esses que reconhecem que são pecadores, como Levi. Era um publicano que se reconhecia como pecador. E Jesus é radical, é isso que eu gosto de Jesus. Jesus, para ele, não é 40, você é 880. Ele não só chama um publicano, mas ele faz uma festa na casa dos publicanos. Porque a festa do reino de Deus é para todos os pecadores, e Jesus vai comer com esses pecadores. Pessoal, é muito importante o que o Marcos está nos apresentando. Jesus é o novo que vai ao encontro de todos, não apenas dos puros. Jesus está pouco lixando para a questão de pureza e impureza. Jesus vai ao coração humano. Esse Jesus, o Filho de Deus, como diz o Marcos, já sabemos que é Jesus o Marcos, o Filho de Deus, o Cristo, né? O Cristo, isso é a definição do Marcos para Jesus, é um homem que vai ao encontro de todos, principalmente daqueles que se reconhecem pecadores. Essa é a primeira parte que aqui os fariseus não entendem. Os fariseus, com a lei da pureza, isso é o grave, com a lei da pureza, os fariseus fechavam o reino de Deus para pessoas poucas, para alguns selecionados, para alguns, entre aspas, santos, para alguns, entre aspas, religiosos. Então, o reino de Deus, da estrutura velha do judaísmo, era fechada para muita gente. Essa é a reflexão que Jesus está fazendo. Vamos aqui agora ao segundo ponto. Esse que nós trabalhamos. Espera aí. Vamos agora aqui. Isso que já respondemos, né? Jesus responde, eu não vim para os sadios, eu vim para os que precisam de médico. Quem precisa de médico? Todos nós. Diante de Deus, todos nós precisamos desse médico, tá? Jesus não está preocupado com essa lei de pureza, como eu falei para vocês, ela fecha a possibilidade de salvação para quem precisa dela. Jesus vai ao encontro das pessoas para fazer a vontade desejada de Deus, que é aproximar das pessoas, ser solidárias a ela. Estão entendendo quem é Jesus para o Marcos? O Marcos está definindo para nós. Jesus é aquele que não olha rótulos. Jesus, ele vai ao encontro dos mais necessitados, dos mais sofridos, dos mais marginalizados, porque esses se reconhecem pecadores. Os que não se reconhecem pecadores, o que Jesus pode fazer por eles? Nada. Eles já se autodeclaram salvados, né? Já donos da salvação, donos de Deus. O que Jesus pode fazer para essas pessoas? Nada.
ele tem que esperar que essas pessoas se reconheçam pecadoras, para que Jesus vá ao encontro deles também. Vamos então agora ao segunda questão aqui, que é a questão do jejum, que é aqui, eu coloquei aqui para vocês aqui, que é o capítulo 2, versículo 18 a 22. Vamos aqui à questão do jejum, depois a gente discute isso aqui. Está entrando mais alguém? Deixa eu parar aqui. Então vamos agora à questão do jejum, que está aí no capítulo 2, versículo de 18 até a 22, que é o que nós vamos ler agora. Quem está com a Bíblia na mão, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, para facilitar para vocês, vamos ler e aí a gente explica a partir aqui do que eu coloquei, tá? Questão do jejum, que é o terceiro embate de Jesus com o judaísmo oficial. Primeiro embate, cura do paralítico. Segundo embate, comer com pecadores. Terceiro embate, a questão do jejum. Vamos lá. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe. Quem está agora falando com Jesus é os fariseus? Não. E quem está falando aqui agora, além dos fariseus, os discípulos de João também jejuavam e vieram dizer-lhe. Por que os discípulos de João e os discípulos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Perguntaram direto para Jesus. Jesus respondeu-lhe, por que os amigos do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo, olha aqui, ó, de pano novo em roupa velha. E nem porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ao caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficarão inutilizados. Mas vinho novo em odres novo. Quem é o novo aqui? Jesus. Quem é o velho? O judaísmo oficial. É isso que está dizendo Marcos. Veja bem, por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Qual é a finalidade do jejum dentro do judaísmo? Busca de conversão, a busca de Deus, penitência para que Deus se faça presente, mas Deus está presente, está dizendo Marcos. É Jesus. Jesus é o noivo. No judaísmo, apresenta sempre um casamento. O noivo é Deus, a noiva é o povo de Israel. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Esse novo povo que está se formando, os seguidores de Jesus. Então, numa festa onde Deus está presente, Jesus, qual é o sentido de jejuar? Tristeza, presença de Deus no nosso meio? Deus está no nosso meio. Então, enquanto Jesus estava no meio dos apóstolos, não tinha nenhum sentido jejuar, porque no casamento entre esse novo povo com Jesus, lembra que João, inclusive, apresentou esse casamento como uma boda de Caná, né? A simbologia da boda de Caná, Jesus casando com a humanidade. Então, nesse novo casamento, Jesus com esses seguidores, qual é o sentido do jejum? Tristeza? Não tem sentido. Agora, quando Jesus morrer, né, aí sim os discípulos farão jejum. É o nosso caso até hoje. Só lembrando, no judaísmo oficial, o jejum era obrigado uma vez por ano. Os fariseus faziam 3 vezes por semana. Vê a radicalidade dos fariseus. Então, Jesus, ele está dizendo que enquanto ele está presente, não é necessário fazer jejum. Então, Jesus é o novo. Não tem como colocar o novo Jesus, o evangelho, a boa notícia, nas estruturas antigas do judaísmo. Porque essas estruturas antigas, elas têm trazido aqui seleção de pessoas, injustiça, radicalismo em relação à lei, mas lei que não chega às pessoas. Pessoas estão sofrendo porque não conseguem seguir essa lei tão radical. Então, como colocar esse novo Jesus que chama a todos dentro de uma estrutura que quer que apenas algumas pessoas se salvem, que são aqueles que seguem a legalidade da lei? Então, não tem jeito. Quer seguir Jesus? Você tem que ser o novo. Tem que entender essa nova estrutura. Jesus é esse novo, essa roupa nova, é esse vinho novo. Tá? Lembrar do vinho novo e do vinho velho. Lembrar do João de novo? O vinho acabou? O vinho velho acabou. O judaísmo acabou. Transformar água em novo vinho é transformar cristãos em seguidores de Jesus. Então, nós temos que ter essa clareza para entender aqui esse evangelho. Então, aqui o terceiro embate de Jesus é com jejum. Né? Aqui agora pegando o PowerPoint aqui, está nos acompanhando pelo PowerPoint. As respostas têm 2 temáticas, o noivo e os convidados e o novo e o velho.
O noivo é Jesus, não cabe nenhum jejum quando Deus está presente no nosso meio, quando Jesus está presente. Jesus é a presença de Deus no nosso meio, portanto, uma alegre presença, não tem sentido fazer jejum. O novo e o velho, a estrutura nova que Jesus traz não pode adaptar-se ao velho judaísmo. É isso que o Marcos está nos apresentando nesse momento. São necessárias novas condutas que seguem Jesus. É uma proposta radical, não tem acomodação intermediária. O novo existe a substituição da estrutura ou da estrutura injusta velha. Vamos agora para o novo bloco, que é a questão do quarto embate de Jesus com relação ao judaísmo. Para que servem as leis? Vai perguntar o Marcos, tá? Capítulo 2, versículo de 23 a 3, versículo 6. Então, vamos aqui agora para o quarto embate de Jesus com o judaísmo. Repetindo, paralítico, primeiro embate. Comer com os pecadores, segundo embate. Jejum, terceiro embate. Quarto embate agora, os discípulos que comem o trigo no sábado. Eu vou ler com vocês, capítulo 2, versículo 23 a 28 primeiro. Vamos lá. Aconteceu que ao passar no sábado, lembra que o Marcos sempre quando fala sábado, sinagoga, ele está querendo mostrar esse embate de Jesus com o judaísmo, porque o sábado é o que cria identidade do judaísmo. Pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe, de novo, judaísmo oficial, o fariseu, vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu, nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus no tempo do sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição que só os sacerdotes podem comer e os deu também aos companheiros? Isso está no livro de Samuel, tá? Samuel 1, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 2 a 7. E então lhes dizia, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o filho do homem é senhor até do sábado. Eu quero começar com esse último versículo, tá? Versículo 27 e 28. Então lhes dizia, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o filho do homem é senhor também do sábado. Esses dois versículos não constam no Evangelho de Mateus, nem de Lucas, nem de João. Então Marcos acrescentou. O Marcos está relativizando o sábado, porque o Marcos ele está apresentando o novo. O novo é longe do judaísmo. Então, o versículo 27, só para que vocês saibam, e o 28 não consta no Evangelho de Mateus, nem do Lucas e nem do João. O Marcos acrescentou aqui para relativizar esse poder do sábado sobre as pessoas. Mas vamos lá. Então, para que servem as leis? Primeiro o seguinte, segundo o judaísmo, tem 39 ações que você não pode fazer no sábado. 39 ações. Uma dessas ações que não pode se fazer no sábado era preparar alimento para comer. Então, a comida tinha que ser preparada na sexta-feira para que se comesse no sábado. Porque preparar a comida no sábado era uma ação e Deus descansou no sábado, então ninguém podia fazer nada no sábado. Quando você pega o trigo e faz assim com a mão, né, você esfrega o trigo na mão, você está preparando o alimento para comer. Então, isso vai contra a lei de Deus, segundo o judaísmo, que está lá no Levítico, tá? Só que Jesus lembrou que o Davi e os amigos dele estavam com fome no dia de sábado, entrou dentro do templo, dentro do tabernáculo. E ali eles vão comer o pão da proposição. Que pão é esse? Segundo a lei de Deus, alguns pães tinham que ser colocados e oferecidos para Deus, diante de Deus. Esse pão da proposição era chamado também pão da presença, porque se colocava na presença de Deus. O Davi, quem pode comer esse pão? Só os sacerdotes. Só o sacerdote podia comer esse pão. O que o Davi fez? Comeu e deu para os companheiros. Por quê? Porque eles estavam com fome. Então, o novo, presta atenção, Marcos está dizendo a partir de Jesus que o novo é tão importante que as leis só têm sentido quando elas servem ao homem. O ser humano está com fome. Mais importante que as leis, mais importante que o sábado é a vida. Isso que é interessante aqui para que a gente entenda. Mais importante que as leis são os seres humanos. Os apóstolos e Jesus estavam com fome. Então, o sábado agora é relativo em relação a isso, porque a vida vem em primeiro lugar, como fez Davi. Jesus deu um exemplo das Sagradas Escrituras. Quando Davi e os seus companheiros estavam com fome, eles não pensaram duas vezes.
comer o pão dos sacerdotes, porque a vida é mais importante. E por isso que o Marcos ele acrescenta isso. Todo projeto de Deus é a favor do homem. Nenhuma lei pode impedir a pessoa faminta de se alimentar. Pessoal, essa frase ela é teológica, ela é sociológica, ela é histórica. Nenhuma lei pode impedir o ser humano de comer. Então, se alguém está com fome e pegar uma coisa no supermercado para comer, não é roubo, inclusive na lei brasileira, tá? Inclusive na lei brasileira. Se ele provar que estava com fome, ele não vai ser preso e não vai ser punido por isso. Nenhuma lei pode impedir um ser humano de comer. A comida, a existência humana é a coisa mais importante que tem. Então, quer seguir Jesus, não se atém à lei, se a lei não for para servir o homem. Não que a lei seja ruim. A lei, ela tem que ser a serviço do ser humano e não o ser humano a serviço da lei. É isso que o Marcos está dizendo. Olha o Marcos apresentando o projeto de Jesus. O ser humano é a coisa mais importante que tem. Então, se a lei ela é injusta, não siga. Abula essa lei, né? Faça uma abolição dessa lei. O mais importante é o ser humano. Isso está dizendo aqui o Marcos para nós, tá bom? Então foi o quarto embate. Vamos para o quinto e último embate. Aí eu passo para vocês fazer as perguntas de vocês. O quinto e último é Jesus que vai curar um homem com a mão seca. Então vamos lá, tá no capítulo 3, versículo 1 até versículo 6. E aqui nós terminamos o bloco do conflito de Jesus com o mundo judaico. Diz o seguinte, quem está com a Bíblia na mão aí. Ele entrou de novo na sinagoga, Cafarnaum, aqui não fala, mas possivelmente Cafarnaum. E estava ali um homem com a mão atrofiada. Algumas traduções trazem a ressequida, seca, tá? Mão seca. E o observavam para ver se curaria no sábado para o acusarem, porque não podia curar. O judaísmo só permite que você salve uma vida. Você pode salvar uma vida no sábado, mas fazer cura não. Porque o judaísmo dizia, por que não espera o outro dia para curar? Por que tem que ser naquele dia? E aí, ele disse ao homem da mão atrofiada, olha a inteligência de Jesus, levanta-se e vem para o meio. O Marcos está dizendo para nós uma coisa muito, muito, muito importante, isso é a chave de leitura. Os marginalizados, os excluídos, têm que ser colocados no centro da nossa missão. Se você não coloca os excluídos no centro da sua missão, você não é seguidor de Jesus. Eu critico o homossexual, você não é seguidor de Jesus. Eu critico os negros, você não é seguidor de Jesus. Eu critico as mulheres, você não é seguidor de Jesus. Os excluídos têm que ser colocados no centro da nossa atividade. É isso que o Marx está dizendo. Aqueles que querem seguir Jesus, morador em situação de rua, tem que ser colocado no centro da nossa atividade. Então, ou seja, eles são o centro e o coração de Deus, porque são pessoas que precisam da nossa ajuda, está dizendo o Marcos. Vem para o meio, levanta-te. Levantar é um gesto de sai da acomodação, saia dessa situação que você está, venha para o meio. E perguntou-lhe, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha a pergunta. A pergunta é para ele? Lógico que não é. É para os fariseus que estavam ali, escutando. Então, no sábado, eu devo fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus estava salvando a vida desse homem? Não. A vida, literalmente, não. Porque, então, o farisaísmo, o judaísmo permitia salvar a vida no sábado, mas curar, não. Porque eu posso deixar para outro dia. Mas Jesus vai perguntar antes, eu devo fazer o bem ou o mal no sábado? Eles, porém, se calavam. Olha a covardia, nem responderam para Jesus. Ficaram calados. Repassando sobre eles um olhar de indignação, Jesus viu a covardia deles, nem para responder tiveram coragem. Entristecido pela dureza do coração, porque eles tinham que responder que deveria fazer o bem, disse ao homem, estende a mão. E estendeu sua mão, e a mão estava curada. Ao se retirarem os fariseus e os herodianos eram os seguidores do Herodes aqui Antipas, que moravam na Galiléia, e imediatamente conspiraram contra ele como o destruiriam. Aqui então começa o planejamento da morte de Jesus no Evangelho de Marcos. Tá? A partir do capítulo 3, versículo 6, os fariseus e herodianos então vão começar a organizar para matar Jesus Cristo. Então Jesus cura um homem com a mão atrofiada na sinagoga, ele o coloca no meio, isso que é importante. O excluído deve ser colocado no meio, no centro das nossas ações. Quer seguir Jesus? Ele é o novo. É isso que tem que fazer. No judaísmo, onde ficava o excluído? Ficava nas cavernas, ficava longe das cidades, não podia se aproximar. E agora com Jesus? No centro. No centro. Então, devo fazer bem ou fazer o mal? Devo salvar ou devo matar no sábado? Então, Jesus vai curar
esse homem? Eu vou abrir agora para vocês fazerem as perguntas, aqui eu paro a gravação, e já vou deixar aqui para a gente fazer as nossas reflexões do dia, tá bom? Podem abrir as câmeras. Quem quiser fazer as perguntas. Ô Guto, essa mão atrofiada desse homem, chegou-se à conclusão do que seria hoje? Assim, seria que doença? Não existe análise em relação a isso. Tanto é que as traduções apresentam ele como mão atrofiada, simplesmente uma mão inutilizada. Outros apresentam como mão ressequida. Possivelmente uma doença de pele, alguma coisa assim, ou a mão que não conseguia mais movimento. E você sabe que a mão ela é importante para trabalhar. Esse homem sem a mão, ele fica, inclusive, em possibilidade de trabalho. Se ele não pode trabalhar, ele é excluído duplamente pela mão. E aí, segundo a leitura religiosa da época, quem tem alguma doença porque pecou contra Deus, então Deus não vê aquela pessoa com bons olhos, e além disso, era excluído socialmente, porque não podia trabalhar. Se não pode trabalhar, não pode comer. Então, duplamente, ele era excluído. Mas aqui, como eu falei para vocês, as análises do Marcos, ela não está nos detalhes, ela pega essa essência da exclusão. Pessoas que são excluídas e que Jesus coloca no meio. E o mais importante aqui nesse bloco, porque o bloco apresentou o embate de Jesus com os fariseus, tá? O embate de Jesus, o novo contra o judaísmo, os fariseus, o velho. Então, quero que vocês comecem a entender o novo. O que é o novo? Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo por Marcos. Mas só isso? Não, esse novo é diferente. Ele abre a salvação para todos ao chamar o Levi, ele come com pecadores, ele entende que a lei não pode ser injusta, que a lei tem que ser para o homem, não o homem para a lei, tá? Como a questão de colher espigas no sábado, como não fazer o jejum novo no momento de alegria. Ele cura, ele faz o bem no dia de sábado, isso é o novo. Para a lei judaica está tudo fora, porque Jesus está batendo de frente contra essa lei que exclui, que limita a salvação, que separa as pessoas impuras e impuras. Jesus já não separa mais impuro e impuro. Para Jesus não tem um impuro e impuro, que para Jesus tem o ser humano. Tem o ser humano. Isso que é importante. Está dizendo que Deus vem para todos, não só para alguns selecionados. Por isso que eu falei assim, tomar cuidado, que eu sou homem de bem, sou cidadão de bem. Deus não olha esses rótulos. E ao contrário, ao você se colocar como cidadão de bem, você está colocando que você não necessita de Deus, que você não é uma pessoa que está como Adão e Eva, numa situação que você é de uma arrogância tal que você acha que você é do bem, que você é justo. Quando você se reconhece pecador, aí não. Aí você se coloca diante de Deus como aquele que de fato necessita do médico. Que necessita... Então, a escolha desse indivíduo com essa mão ressequida, então, tem uma leitura em cima, uma leitura teológica, não foi uma escolha arbitrária, aleatória, né? Ele Não, escolheu porque, como você falou, a mão é sinônimo de trabalho, e ele, isso. sábado, né, não podia trabalhar. E o mais importante é o curar no sábado, né? O Marcos coloca a situação para dizer que os dias da semana eles são feitos para o homem, e não o homem para servir o sábado. O homem é mais importante. Aquele homem estava doente. E outra coisa, Jesus podia esperar amanhã, o domingo? Podia. Mas o bem pode esperar amanhã? Não. O bem tem que ser feito hoje. Esse é o novo. Eu faço isso amanhã eu vou ajudar as pessoas. Não, é o agora. O bem tem que ser feito agora, está dizendo Marcos. Não dá para esperar amanhã. Você pode esperar, porque você não está doente, mas o outro não. O outro precisa da agora. Precisa de você agora. O outro precisa comer agora. O outro precisa escutar os seus conselhos agora. O outro precisa da sua mão estendida agora. Então, assim, não dá para esperar amanhã, porque existe uma lei religiosa. Quantas vezes eu vi pessoas falar assim, chegou uma pessoa lá em casa, queria conversar comigo, eu falei para ela, não, depois a gente conversa que eu vou à missa agora. Não, a pessoa quer conversar agora, a missa que espere. A missa espera outro dia, porque aquela pessoa é mais importante agora. Aí eu vou para o culto agora e não posso atender. Não, você tem que atender agora, porque o ser humano é mais importante. A celebração, ao fazer aquilo, você está celebrando a vida da pessoa. É isso que Jesus está nos ensinando. A religião não pode ser colocada acima do ser humano, tá? O que é mais importante, a missa ou o ser humano? O ser humano. O ser humano, porque sem o ser humano, a missa não tem sentido. A missa é a glorificação de Deus através do ser humano. Então, o ser humano é a coisa mais valiosa para Deus. Nenhuma religião, nenhuma lei, nada pode ser colocado acima do ser humano, das necessidades humanas.
Esse é o novo. Aí você fala, mas não concordo com Jesus. Ótimo, Jesus não está pedindo para você seguir ele, não. Segue se você aceitar essas condições. Para Jesus, ele está dizendo, esse é o novo. Quer aceitar esse novo? Estou aqui. Se não quer aceitar, tem o judaísmo, tem outras questões, mas o novo é isso. O ser humano é a coisa mais importante. E dentre os seres humanos, os mais feridos, os mais marginalizados, os mais excluídos. Por quê? Deus não gosta dos que são? Gosta, só que sempre a mãe vai dar preferência, tá? Não exclusividade, mas preferência aos filhos mais doentes. Porque Deus é uma grande mãe. Um grande pai e uma grande mãe que cuida dos seus filhos, tá bom? O Guto, Oi. queria que você explanasse mais sobre o jejum. O jejum dentro do judaísmo, ele era sempre um ato de penitência, de conversão a Deus. Quer dizer, é uma forma de você se aproximar de Deus. Então a pergunta é o seguinte: se Jesus é Deus e o jejum é para aproximar de Deus, e se Deus está no meu meio, eu preciso do jejum? Não tem lógica. Quer dizer, se o jejum é uma penitência para aproximar de Deus, para se converter a Deus, e Deus está do meu lado, qual é o sentido do jejum se Deus já está do meu lado? Não tem jejum, é essa a situação, tá? O jejum sempre é uma atitude. Qual que é, agora, para nós cristãos, tá? Qual é o sentido do jejum? O jejum é um ato que nós fazemos para nos reconhecer limitados da necessidade de Deus. Quando você faz jejum de não comer, você percebe que você não é senhor de si, você precisa do alimento. Quer dizer, você é limitado. E o mais importante é que você precisa do alimento espiritual, que é Deus também. Então, o jejum te coloca como um ser limitado, um ser que precisa de Deus. Essa é a ideia. É uma conversão que você faz para se aproximar de Deus, para que a sua arrogância acabe. Porque quando você está bem alimentado, está bem na vida, você se torna arrogante. O jejum te mostra que você não é nada, que você depende do alimento, você precisa do outro, você precisa de Deus. Então se coloca você como um ser que busca Deus. Essa é a finalidade do jejum. Oi? Nesses 5 embates aí, Mauro, nesses 5 embates foram dois milagres: a cura do paralítico e a cura do homem com a mão ressequida ou atrofiada. E o que foi mais importante nos dois casos? A devolução da dignidade das duas pessoas. O paralítico não podia andar. Lembra que eu falei para vocês qual é o conceito do judaísmo para paralítico? O conceito do judaísmo paralítico é um morto que está numa cama. Essa era a definição. Não pode fazer mais nada por ele. Quer dizer, ele está completamente excluído de tudo. O homem da mão atrofiada, idem, não pode trabalhar, não pode comer, depende dos outros, é excluído. E sem contar que os dois, o paralítico e o homem com a mão atrofiada, na visão do judaísmo, eram dois homens que Deus não gostava, na visão do judaísmo, porque se eles estavam doentes, é porque Deus tinha punido o pecado deles. Então, Jesus dá duas lições de moral. Primeiro, a doença física não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que torna a pessoa paralítica, não é Deus que torna a pessoa como atrofiada. Isso é questão da física, da medicina, não tem nada a ver com Deus. Segundo, ao contrário do que vocês dizem, Deus ama demais essas pessoas. Ao contrário. E coloca ela aonde? No centro. O homem que desceu da maca, onde que ele foi colocado? No centro da casa. O homem hoje da mão ressequida foi colocado por Jesus aonde? No centro da sinagoga. Perceberam? Quer dizer, os excluídos são colocados aonde por Deus? No centro. Segunda lição de moral bonita de Jesus. E terceira, ao curar essas pessoas, levante, ande. E esse homem também que foi curado, voltou-se à dignidade. Esse é o grande milagre de Jesus. Trazer a dignidade para as pessoas. Fazer elas se sentirem úteis, amadas por Deus, que não sejam mais discriminadas porque têm as suas doenças. Eu acho que isso é fundamental. Então, o que o Marcos está dizendo para nós? Quer seguir Jesus? Tragam os excluídos para o centro, devolvam a dignidade deles.
Ah, isso vai ser fácil? Não. O que aconteceu com Jesus, o final do capítulo 2, versículo 6? Eles vão tramar a morte dele. Então, nós, seguidores de Jesus, que colocamos os excluídos no centro, o que vai acontecer com a gente? Vamos ser perseguidos, vamos ser mal falados. Quando eu defendo as pessoas que são homossexuais, sou criticado. Quando eu defendo as pessoas que são prostitutas, o que acontece comigo? Sou criticado. Então, seja a crítica, perco o emprego, todas essas coisas, isso faz parte do pacote. Tome a sua cruz e siga-me. Mas esse é o novo. Esse é o reino de Deus. É a transformação da sociedade. É trazer o novo para a sociedade. É isso que o Marcos está apresentando. Esse é o Jesus. Quer seguir ele? O Marcos está apresentando para nós. O evangelho de Marcos não é fácil. Aos poucos ele vai mostrando o novo para nós e vai dizer, vocês fazem isso? Vocês seguem ele? Esse novo. Jesus é extraordinário. Agora, quem se apaixonar por esse homem não volta atrás mais. Vai até o fim. Sim. Oh, mas na próxima aula, essa volta ao mar é para chamar os primeiros seguidores. Nós vamos ver ali que o mar é o lugar de onde Jesus busca os seus seguidores, no seu dia a dia, nas suas dificuldades. Jesus não busca esses seguidores no templo, nas igrejas, no lugar da pureza, mas na dificuldade do dia a dia. É aí que Jesus vai nos chamar, tá? Isso nós vamos ver na próxima aula. Aqui hoje nós terminamos um bloco. Qual é o bloco? O bloco do conflito de Jesus com o judaísmo oficial. Então terminamos aqui um bloco, tá? E aí vamos começar um novo bloco a partir da próxima aula. Mais alguma pergunta? Então eu agradeço a cada um de vocês. Hoje nós tivemos um convidado, José Juliano. Muito obrigado por ter participado, a todos vocês. E segunda que vem a gente volta novamente aqui para trabalhar então o capítulo 3, versículo 7, que vai começar então um novo bloco. Esse bloco agora vai ser justamente o convite que Jesus vai fazer para que cada um de nós siga Jesus, tá? Que é justamente a partir do mar da Galileia. Então agora vamos ter um bloco que vai falar dos seguidores de Jesus, dos apóstolos, depois um bloco que vai falar sobre a família de Jesus, depois vai nos convidar a ter uma fé e compromisso, e assim por diante, tá bom? Então nós vamos ver isso a partir das próximas aulas. Fique com Deus, até mais. Boa noite. Até mais.